Olá, bem-vindo a todos ao nosso Voto Informado, que é uma iniciativa da Brascom para ajudar a todos aqueles que vão jogar os seus votos nas urnas no segundo semestre. E hoje temos a aventura de receber aqui a deputada Adriana Ventura, uma deputada super ativa no Congresso Nacional, que tem feito um trabalho bastante consistente e que vai trocar umas ideias aqui do que ela pensa sobre as questões de governo digital, de propostas para competitividade digital e também propostas para cidadania digital. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, queria fazer uma rápida apresentação. A deputada Adriana Ventura, ela é formada em administração pública e é empreendedora também. Ela é mestre e doutora pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, onde é professora de gestão e empreendedorismo. Ela preside na Câmara dos Deputados a Frente Ética contra a Corrupção e também a Frente de Telesaúde, onde ela tem uma atuação super destacada, inclusive com tramitação de projetos de lei. Deputada, é um grande prazer tê-la conosco e, por favor, suas considerações iniciais. Olá, primeiramente eu quero agradecer muito o convite de participar aqui. Então, em nome do presidente, Dr. Galindo, é um prazer estar aqui com todos vocês da Brascom e acho, assim, elogiar esse formato, né, voto informado, eu achei muito interessante para trazer o debate, para que as pessoas possam conhecer o trabalho e as propostas. Eu sou Adriana Ventura, eu sou deputada federal por São Paulo e eu tive a felicidade de, no meu primeiro mandato, ir para a Comissão de Saúde, né? Nunca participei de saúde, não tenho ninguém de saúde na família, mas o fato é que, devido à pandemia e o fato de eu ser uma administradora na Comissão de Saúde, eu fui autora da lei da telemedicina que vigorou durante a pandemia. Então, isso para mim foi um marco, porque nós conseguimos utilizar um momento tão difícil como a pandemia para fazer avançar uma pauta que já deveria ter avançado há mais de 20 anos, né? Porque a gente já tinha inovação, já tinha tecnologia, tinha todo um ecossistema preparado, muitas health techs, empresas de tecnologia e de inovação, mas a pandemia deu uma impulsionada nisso, e eu sou muito feliz, eu brinco que eu puxava a carroça, pelo fato de eu não ser de saúde, os profissionais de saúde discutiam, e eu ia lá, montava a frente da telesaúde, colocava todo mundo para conversar, chamava a sociedade civil. Então, para mim, foi uma grande honra ser autora da Lei 13.989, de 2020, que deu lastro à utilização da telemedicina, da telesaúde, durante esse período. E sou autora também do projeto de lei 1998, que já foi aprovado na Câmara, que vai tratar da telesaúde, telemedicina permanente. E na frente da telesaúde, esse debate, ele foi travado, fizemos inúmeras audiências públicas, em todos os níveis, tanto para falar do futuro e a discussão do projeto de lei da telemedicina, como também teleconsulta, telesaúde no SUS, falamos sobre startups em saúde digital, falamos sobre prescrição médica eletrônica, além do que eu tenho a felicidade de ser relatora do projeto da prescrição médica eletrônica, né? Do prontuário único eletrônico. E o fato é que, com tudo isso, a tecnologia está aí, a inovação está aí, e a gente realmente precisa aumentar e aprofundar esse debate, né? Para, inclusive, tornar o nosso sistema de saúde sustentável, onde os sistemas conversem, onde a gente diminua filas, diminua desperdícios, uma vez que nós já temos visto vários avanços em outras áreas, né?
a gente fala de governo digital, a gente vê plataformas, tudo que tem sido discutido em termos de segurança de dados. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, que é importantíssimo, porque quando a gente fala de uma economia competitiva e digital, que é um outro pilar que está sendo abordado aqui, a gente não pode deixar de lado as reformas estruturantes que precisamos fazer para o nosso país, né? Então, a gente tem que falar de reforma tributária, a gente tem que falar de reforma administrativa, a gente tem que falar de capacitação, a gente tem que falar de formação de profissionais e, mais do que isso, de retenção de profissionais. Então, eu me coloco à disposição. Na Comissão de Seguridade Social e Família já promovemos debates e promoveremos outros, inclusive, sobre plataformas de compras em saúde, como unificar e discutir interoperabilidade para que todos os sistemas conversem, para que a gente realmente faça essa pauta avançar. E eu acho que, de consideração inicial, eu acho que é isso. Eu acho que eu estou animada aqui com eventuais questões. A nossa grande batalha agora é vencer outras resistências que ainda nos coloquem, que nos coloquem ainda numa posição desconfortável de ter uma insegurança jurídica em relação a algumas pautas. Então, eu acho que a gente tem que tratar e discutir temas, e eu me coloco aqui aberta a todos vocês, para que todos os temas possam ser debatidos. Aqui no Congresso Nacional ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu gostaria também de falar que a grande experiência que fez avançar a pauta da telesaúde, da telemedicina, foi muita participação da sociedade civil, das instituições. A Brascom sempre esteve perto, nos apoiando, trazendo argumentos, mandando material, propondo debates, assim como outras instituições. E junto com muitos parlamentares de várias correntes ideológicas, de vários partidos, a gente conseguiu avançar. Temos muito que avançar ainda, muito. Mas eu acho que estamos no bom caminho. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente inicial aqui. E eu vou já encaminhar dois temas um pouquinho diferentes, pode ser tratado da maneira como que for. A deputada comentou ainda de alguns pontos importantes, coisas que a gente ainda tem que se preocupar. E eu até fiquei pensando se isso tem a ver com a tramitação no Senado Federal. Mas quais seriam esses desafios no caminho da saúde digital para todos nós, tá? E a segunda pergunta que eu faço também foi colocada pela própria deputada, né? Não basta trabalhar só com saúde, em que pese que saúde é muito importante. A gente precisa fazer reformas estruturantes. Faça mais um aprofundamento, deputada, sobre isso, por favor. Bom, a questão algumas questões a serem esperadas, até para deixar claro, aqui nós temos duas casas legislativas, né? E há 2 anos eu gosto de falar de vencer dificuldades, porque é um relato que eu sempre dou, que a primeira cena que eu lembro da minha primeira semana do plenário, aqui em fevereiro de 2019, eu chegada, assim, primeiro mandato, eu vi um grupo de médicos ali, assim, falando alto no plenário, um grupo, assim, mobilizado, falando da resolução 2227 do CFM, pedindo para que ela fosse revogada, né, E eu falava, gente, por que estão indo contra a telemedicina? Uma coisa tão boa, tem tantos pais. Uma coisa que eu não entendi direito. E no caminho, na pandemia, muitos dos médicos que estavam lá foram grandes apoiadores, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o debate franco, conhecer as coisas, trazer dados, juntar a sociedade, tirar alguns receios que são naturais, resistências são naturais, né? Eu gosto de contar que eu sou professora universitária, mas eu não sou muito tecnológica, eu dou até risada das minhas coisas. Então, quando também estourou a pandemia, tem que dar aula via Zoom. Eu falei, pelo amor de Deus, como que eu vou dar aula via Zoom? Então, é um desafio que a gente coloca. Eu fui aprender, fui mexer com coisa que eu nunca tinha mexido. Então, assim, tem uma transição. Só que quando as pessoas começam a conhecer, começam a ver as vantagens, é uma coisa que vale a pena. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Nós avançamos muito aqui. Essa casa, a Câmara dos Deputados especialmente, nós fizemos mais de 15 audiências. Trouxemos a sociedade civil, todos tiveram voz aqui. E quem não foi para audiência pública, muitas reuniões técnicas foram feitas
com a frente da telesaúde, sugestões foram acatadas, foram recebidas, pelo menos eram ouvidas. Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque aqui a gente não tem 100% do que a gente quer, a gente tem a construção de várias cabeças pensando e a gente chega no que é possível. E na aprovação do projeto de lei da telesaúde permanente, que foi feito na Câmara há mais ou menos 2, 3 meses atrás, foi conversado com os conselhos, foi conversado com o Ministério da Saúde, foi conversado com as empresas de tecnologia, e assim, e a pedido, inclusive, várias alterações foram feitas, que atendesse o Conselho Federal de Medicina, que atendesse o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde foi muito claro para a gente, por exemplo, que queria que a saúde digital, pelo fato de ser uma diretriz do governo federal, e ser um pilar, inclusive, que vai sustentar o SUS, o que eu acho genial, porque para tornar o SUS sustentável é com muita inovação e tecnologia, que fosse, inclusive, inserida na Lei Orgânica da Saúde, na 8080. Então, todos os autores, todo mundo envolvido, discutiu, tal, não sei o que, e a gente construiu um texto possível. Foi para o Senado, só que o Senado ainda não... A gente não teve acesso e discussão com o Senado, na verdade. Entendeu? Tem um relator lá, está numa comissão, foi apensado outra PL, outro projeto de lei, e o senador, relator, ele ainda não, a gente não conseguiu contato com ele para discutir adequadamente as opiniões dele, porque a princípio ele pensa um pouco diferente, então a gente está tentando ver como faz essa construção. Mas, como são coisas da política, né, eu acho que o diálogo está aberto, as instituições também têm o canal aberto, faz parte da construção, mas seguiremos, porque a gente voltar para trás a gente não vai, te garanto. Opa! Muito bom. Até Muito porque bom. temos já uma portaria que dê lastro para isso, até porque as práticas já estão sendo feitas, a gente já tem respaldo que antes não tínhamos. Então, de qualquer maneira, o avanço já foi feito. Então, agora a gente realmente precisa deixar isso de uma maneira segura, que todos fiquem tranquilos, mas assim, o caminho já é sem volta. Agora, em relação à segunda pergunta, né, que você falou das reformas estruturantes, né, que a gente entra na parte de economia competitiva. O Brasil está inserido num mercado global, né, e a gente, sem reforma estruturante, na minha visão, a gente fica sempre fadado a uma situação de extrema desvantagem competitiva. Esse é o grande fato. Porque a gente tributa muito, tributa mal, a gente a gente gasta mais do que arrecada. Então, a gente tem vários problemas que a gente precisa tratar. E uma das características, inclusive, do meu partido, a gente é muito reformista. Né? A gente adora fazer reforma. A gente queria entrar aqui e fazer todas as reformas possíveis no primeiro ano. Malemar saiu a Previdência. Mas a tributária, a gente queria discutir todas as propostas, a gente queria administrativa, muito, e a gente não avançou. A gente não avançou nas propostas. A gente vê que mesmo na tributária, começou uma comissão, daí veio a pandemia, depois agora voltou, então tem uma no Senado, tem outra comissão especial acontecendo aqui da PEC 7, mas assim, é muito difícil você conciliar interesses. Eu acho que o grande desafio aqui é como fazer uma proposta que atenda tantos interesses divergentes, tantas, sabe? Eu acho que é uma dificuldade. Tanto assim que reforma tributária, né? Há quanto tempo a gente fala em fazer uma e não tem uma, né? Reforma administrativa, então, nem se fala. Aqui a gente está num país que privilegia muito o quê? Corporativismo, clientelismo. A gente tem que lidar com umas coisas que são difíceis, né? E difíceis, porque... Mas a gente, sem discutir isso, não avança. Então, eu acho que um dos grandes desafios é como tornar o ambiente de negócios mais dócil, mais competitivo, como fazer as reformas estruturantes que, inclusive, dê credibilidade para o país. A gente tem tanta distorção tributária, a gente onera demais quem gera riqueza, onera quem produz. Então, as pessoas que geram riqueza, que geram emprego, elas são... Como é que eu posso falar? Elas são torturadas, elas são criticadas, elas são penalizadas. É um absurdo o que acontece, é uma inversão completamente dos papéis. A gente vê que quem gera riqueza é um ser corajoso, né, que vai contra tudo e contra todos num sistema hostil que ainda o hostiliza. Então, eu acho que o grande papel aqui é como atrair investimento, como gerar emprego, como gerar renda. Eu acho que
Essa realmente é a grande questão, porque não dá para viver num país que parece uma doideira tributária, que é o mesmo produto, você pode classificar de 15 formas diferentes. Me engana que eu gosto, é brincar de bobo. O complicar e dificultar para vender facilidade. Então, não tem a menor razão de ser essa pauta não andar, a não ser interesses, do umbigo de alguns setores, do umbigo de alguns senhores, que não tem nada a ver com o que é bom para o país. Mas fazendo agora um gancho com as duas intervenções, aquele ambiente, tá certo, que a deputada sinalizou na tramitação dos projetos de telesaúde, né? E que a deputada disse foi um processo extremamente plural, onde as pessoas debateram e chegaram a conclusões importantes. E agora, a sua fala sobre essa questão da reforma tributária e da reforma da administração, que não andam, será que não está faltando esse diálogo entre as partes em determinadas pautas? E só para dizer, eu acho que o empresário e aquele que gera riqueza no Brasil é um herói. Essa é a minha posição. Eu também acho. Eu também acho, até porque, olha, eu sou professora de empreendedorismo, quero falar de gestão e empreendedorismo, eu sou administradora, então, para mim, eu entendo bem essa dor, né? Porque a gente interfere no nosso dia a dia, a gente vive numa insegurança horrível, a gente trabalha para pagar, ficar endividado e ficar inseguro. É muito triste o que acontece hoje. A gente não é incentivado a produzir, a gerar riqueza, né? É uma atividade de alto risco. Então, agora sim, eu concordo com você. Eu falei de um processo de construção em uma área importante e fundamental para o Brasil, né? Quando eu falei da telesaúde e desse avanço, né? Que ainda está sendo construído. Agora, eu acho que a questão das reformas, eu acho que é uma coisa um pouco mais pesada, porque junta aí coisas que, na minha visão, não pensam no bem do país, tá? Então, sendo muito claro aqui, a gente está falando de quanto de todos construírem algo que atenda a todos, talvez não 100%. Então, claro, todo mundo que paga muito pouco hoje está gritando, cada setor vem aqui defender o seu. Né? Falta uma maturidade de realmente discutir, pensando no país, pensando nas próximas gerações, pensando no futuro e na sustentabilidade e na estabilidade do país. De fazer essa construção. E eu não vi esse debate acontecer. Eu vi reforma tributária aqui, a comissão foi simplesmente desmanchada e destruída porque era um opositor político que era o autor da proposta. Segundo, existe em relação à reforma administrativa, é triste, porque a gente vê um corporativismo que não está pensando no país. A gente vê um corporativismo que está a serviço de classes específicas, que buscam benefícios específicos, regalias específicas, e que não estão preocupadas em prestar um bom serviço para o cidadão, para a população. Então, eu acho isso triste. Eu não estou não é deslegitimar pessoas que venham aqui lutar, pleitear, questionar, que eu acho que isso faz parte. Agora, quando a gente extrapola isso e não avança numa discussão, e tudo sobre ameaças, sim, uma perseguição atroz, uma narrativa canalha e mentirosa, tem umas coisas que a gente ouve e você fala, gente, não é possível isso. Porque a gente começa a entrar em não atender interesse da nação, mas pensar em próxima eleição, populismo absurdo, você começa a conceder, só sabem falar de aumentos de privilégios, de aposentadorias especiais e outras coisas, para ter voto de categoria A, B e C. Então, eu não acho que sem saber, inclusive, se quem gera riquezas, quem dá o emprego, tem condição de pagar ou não. Então, eu acho que a gente entra numa guerra que não tem vencedor. Então, eu acho isso tudo, assim, muito triste. Eu acho que faz parte também a gente adquirir essa maturidade para ter essa discussão e
Eu acho que a importância aqui é eleger bons parlamentares. E note bem que eu não estou falando bons parlamentares, todos não precisam pensar igual. Né? É muito bom ter ponto divergente. É muito bom. Eu brinco que na lei da telemedicina, eu lembro que eu peguei o projeto de lei, eu coletei a assinatura de todos os parlamentares da comissão. Eu falei, todo mundo vai ser coautor aqui. Então, se você olhar o primeiro projeto de lei da telemedicina da pandemia, tinha deputado do PT e tinha deputado do PSL, todos assinando juntos. Eu falei, isso daqui é pauta do Brasil, a gente precisa construir alguma coisa aqui antes. E está faltando isso. Né? Tá todo mundo quer reforma tributária, todo mundo acha, mas assim, cada um quer uma, cada um quer do seu jeito, e toda vez que mexe no meu umbigo, toda vez que mexe no meu quintal, eu não quero mais, eu grito. Então, eu acho que isso precisa avançar. Tem muitas pessoas que falam, não, uma grande não vai avançar, é melhor ir fazendo reforminhas aos poucos. O problema é que um monte de puxadinho, eu concordo que não dá para fazer tudo de uma vez, mas também, cada hora fazer uma coisinha para atender o gritinho de um, a gente está criando um Frankenstein, uma coisa não equilibrada. É assustador o que a gente vê hoje. É verdade. Infelizmente, nós estamos aqui já no final desse nosso bate-papo, que está uma delícia. E eu queria, para as suas considerações finais, beber um pouco da sua formação como professora, para lhe perguntar o seguinte: existe na teoria, né, dois tipos de políticas públicas, aquelas que a gente chama de políticas públicas de Estado e as políticas de governo. Né? A gente tem aqui duas pequenas e interessantes situações, uma delas com a estratégia de governo digital, né, que já está aí há alguns anos e que está fazendo uma boa inserção com a população em geral, e nós temos também a mais recente, aliás, bem recente também, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Né? São duas coisas que trabalham e que são muito importantes para uma boa cidadania. O que a nossa parlamentar tem para nos brindar com relação a esses temas? Olha, o que nossa parlamentar tem a nos brindar, quer dizer, o que a parlamentar pensa sobre o assunto, é isso? Só para eu entender. É isso mesmo. Então, na verdade, assim, eu acho que assim, a gente está falando também de um caminho sem volta. Eu acho que evoluímos muito em relação assim, à cidadania digital. Você estava falando da lei de proteção de dados, né? Pessoais. A gente tem que avançar muito nessas pautas. Inclusive, eu sou autora de um projeto de lei até. Eu trabalho muito com lei de acesso à informação e transparência, porque é uma das minhas bandeiras. Então, eu tenho estudado esse tema, a lei de proteção de dados, né? Até porque muitas vezes eu quero mais transparência e eu tenho que discutir a lei geral de proteção de dados. Então, eu estou vivendo um momento muito interessante, né? Porque, inclusive, lancei um pacote de transparência com 12 projetos de leis que exigem transparência em diversos órgãos, de diversas formas, para dar acesso à informação. Eu acho muito relevante esse avanço de cidadania digital, primeiro, para a gente simplificar a vida, né? Porque quando a gente está falando de cidadania digital, a gente está falando daquele cidadão aquele cidadão que existe e que pertence e que é facilmente localizável, rastreável, e que a gente pode ter dados, inclusive. Isso é importante para a política pública. Quando a gente fala de política pública que é baseada só em achismo, nós temos um problema. A gente precisa de dados para continuidade. A questão, e eu acho que o que a gente está evoluindo, é como garantir que tenhamos dados, que façamos políticas que sejam baseadas em evidências, em informações, em coisas que são avaliadas, para dar continuidade a essas políticas. E a inovação e tecnologia estão aí para isso. Agora, como proteger os dados, trabalhar com privacidade e, ao mesmo tempo, fazer isso, eu acho que é um grande desafio. Porque eu lembro que na discussão, quando tiraram, eu lembro que o MEC tirou os dados do censo escolar, né, e ficou aquela discussão, e a resposta clássica, tiramos por causa da LGPD. Nossa, mas daí, política pública e educação não vai acontecer por causa disso. Então, eu acho que esse debate está começando, eu acho que estamos evoluindo. Eu tenho
Nós ainda, eu acho que vamos sofrer um pouco até achar essa justa medida, a justa medida, nem para cá e nem para lá. Vamos proteger, sim, dados, vamos dar privacidade, mas vamos ter a informação. Porque quando a gente fala, voltando para a tua pergunta e para a primeira fala, de uma política de Estado e política de governo, a gente só vai ser um país com políticas públicas validadas, com continuidade, perenes, se a gente medir e avaliar. Isso funciona? Fica. Isso não funciona? Sai. Hoje o que a gente vê é que, sem ter dados, sem medir e sem avaliar, muitas políticas boas e boas políticas públicas são descontinuadas, muitas vezes, por um egoísmo de Umbigolândia, sabe? Não fui eu que fiz, foi o outro, logo destrói tudo. Então, isso é criminoso com a população, criminoso com as futuras gerações, porque isso participa da eleição. Então, a gente também precisa, eu acho que até a gente está num ano muito particular, um ano que as pessoas precisam realmente conhecer bem, fazer um bom julgamento e uma boa avaliação dos seus representantes, porque que continuem políticas públicas, parlamentares que saibam conversar, parlamentares que queiram construir. Eu acho que essa é a grande questão. Parlamentares que representem a população, né? Porque populista que vem, que promete sabendo que não vai cumprir, a gente vê um monte. Agora, tem que ver, a gente mora num país enorme, num país desigual, num país que tem várias... a gente brinca, são 513 deputados, são 513 pedacinhos e diferentes pedacinhos do nosso país que estão aqui sendo representados. Então, tem que ter espaço para todo mundo ter voz. Então, aquelas pessoas que estão aqui e não representam, eu acho que cabe à população não mandar de volta. E ponto. Eu acho que é muito simples o recado, né? E acho que todo mundo tem que se identificar com algum parlamentar. O que não dá para fazer é não exercer, não escolher, se ausentar, porque a consequência todos nós vamos ter. E o fato da gente se anular, tem muita gente que fala, não vou votar, né? Voto branco, voto nulo, voto de protesto. Alguém vai estar aqui. Então é melhor que seja escolhido por você. E eu brinco, inclusive, que quem não faz nada não tem o direito de reclamar. Que maravilha, que maravilha. Bom, a gente podia ficar um bom tempo mais, né? Mas o nosso tempo já esgotou. Queria agradecer muito a participação da deputada Adriana Ventura, muito esclarecedora, muito assertiva, e queria agradecer também a Edilene, que tratou aqui das nossas libras, e agradecer também a todos que nos acompanharam nessa jornada. Tá? Esse foi o Brascom Voto Informado. Até uma próxima edição. Até uma próxima e obrigada.